Beleza? Você sabe como é que tá aqui, né? Eles estão no Tata Show, sabe? Estão me vendo, eu sei. Então, estamos gravando a reunião, 23/5, hoje com a honra do meu prof. Henrique, prof. parceiro, amigo, né? Uma honra e satisfação ter você aqui, fera em Obrigado, capacidades, que é o que a gente vai falar hoje, né? Com ele agora. Antes o Felipe falou de rural e apostadoria programada, urbana, né? Aí agora você entra em capacidade. Fique à vontade, a gente vai debatendo igual live mesmo. Eu abro aqui, se eles tiverem dúvida, eu compartilho com você e assim por diante. Show de bola. Obrigado, Fran. Tamo Nada. junto. Salve, galerinha, beleza? Já manda aquele alô aí, Prof. Henrique aqui no Instagram, tamo junto. Coloquem aí que a gente está estudando diretamente de São Paulo. Estou aqui em São Paulo no mestrado da PUC, né? E aí eu falei, Sim. Fran, dá uma segurada aí que eu preciso fazer a rematrícula aqui e volto já para dar aula para o povo. E vamos de tema muito importante, né? Se você pensa em advogar, tenha certeza que a advocacia pode te dar o retorno esperado, especialmente porque você vai ter muito durante a sua vida aí na advocacia situações relativas a benefício por incapacidade. O que é o benefício por incapacidade de modo geral, pessoal? Fran, já passa, escreve aí na lousa o meu Instagram, @Prof. Henrique Vou Aquino. escrever já, vou colocar requisitos ali dos benefícios, pode deixar. Vou Você por vai seu escrevendo Instagram. tudo, né? Beleza. Claro. Dê Eles têm um uma material de olhada. apoio, né? Hoje é para ficar um pouco dinâmica a aula, mas eles têm material de apoio completo, eu vou colocar na lousa. Então Para beleza. complementar, eles ficarem férias, eles tiveram um nivelamento comigo, sabe, Henrique? Aham. Uma aula de carência, período com graça, período da desgraça, todas aquelas Isso coisas aí que a eles gente já estão brinca. ligados, então. Estão ligados em tudo já. Show de bola. Tá bom? Vou Vamos lá, escrever galerinha. aqui. O que é o benefício por incapacidade? É aquela situação. No direito do trabalho, por exemplo, que vocês também terão aí na faculdade, se não já tiveram, o direito do trabalho ele protege o trabalhador enquanto o trabalhador está ativo na sociedade, né? E o direito previdenciário, como vocês já sabem, ele está protegendo o mesmo trabalhador, essa mesma pessoa, no momento em que esse trabalhador fica inativo na sociedade. Então, quando ele fica inativo na sociedade, o meu som tá bom, Fran? Tá dando para ouvir Ah, bem? sim. Porque Tá eu bom, posso pôr o sim. Eu fone só aqui fecho que o melhora. microfone aqui para não ficar com microfonia, mas tá Não, ótimo. tranquilo. Eu vou pôr meu fone que eu acho que melhora o som. Tá me dando microfonia também. Pronto. O fonezinho, eu acho que o microfone do fone é melhor. E aí, o que acontece, gente? Dentro da situação do trabalhador, você tem exatamente essa questão do benefício por incapacidade, que o direito previdenciário vem para proteger esse trabalhador quando ele fica inativo na sociedade. O benefício previdenciário por incapacidade está previsto ali no artigo 18 da Lei 8.213, que a Lei 8.213 é a nossa lei de benefícios previdenciários, né? E lá no artigo 18 você tem as espécies de benefícios, espécies de prestações previdenciárias. Lá no artigo 18 coloca que dentre os tipos de benefício você tem exatamente o auxílio doença, que hoje, com a reforma da Previdência, mudou o nome, mas na lei você ainda vai ler como auxílio doença. Você tem o que lá na Constituição agora, na Emenda Constitucional 103? O nome do auxílio doença passou a ser chamado de auxílio por incapacidade temporária. Então, você vai encontrar, às vezes, na prova, que vocês estão dizendo que está difícil, não a palavra auxílio doença. Vocês vão encontrar, às vezes, a expressão auxílio por incapacidade temporária. Como o próprio nome diz, e facilita até na visualização, né? O que é um auxílio por incapacidade temporária? Aquele trabalhador ele está temporariamente incapacitado para o trabalho. Então você tem aquela situação de que o trabalhador estava ali trabalhando, por algum motivo ele tem uma doença ou um tipo de acidente e acaba por ele ter que ser afastado para o INSS porque ele está incapacitado temporariamente. Aí você me pergunta, mas incapacitado para quê, professor? Para o trabalho, gente. Então, o primeiro ponto que você tem que entender do benefício por incapacidade é que ele só é válido e só vai ser aceito se ele incapacitar a pessoa para o trabalho. Por isso que a palavra auxílio-doença é uma expressão errada e por isso que foi modificada. Não é porque o trabalhador está doente que ele está incapacitado. Não é porque o trabalhador tem uma doença que ele está incapacitado.
né? E aqui eu sempre gosto de dar o exemplo. Eu sou daltônico, eu não enxergo as cores corretamente, eu sempre confundo cores. E aí, quando eu confundo essas cores, eu posso bater meu carro no semáforo, mas isso não impede de eu advogar, né? Eu advogo com muita tranquilidade, sem problema nenhum, não me atrapalha em nada eu ter essa doença daltonismo. Por outro lado, se eu tivesse ali um problema nas minhas cordas vocais e deixasse eu falando fino, né? Igual o Anderson Silva, aquele lutador do UFC, e eu começasse a falar assim para vocês, imagina que maravilha de aula que não seria, não é mesmo? Então, veja, isso sim me incapacitaria para o trabalho. Aí eu estava fudido, né? Aí eu tinha me lascado e a galera ia ficar me zoando, eu ia ser conhecido como professor fala fina, né? Então não teria como, não daria muito Ô, certo. ô, Henrique, é verdade esse bilhete que você é daltônico? Isso é verdade, é verdade. É Sério? verdade, né? Seus cones e bastonetes, eles estão zicados? Tá tudo zoado desde sempre. Sempre Você minha vê pior cor de matéria na rosa no escola. vermelho, vê verde no azul. Eu sei que eu tenho uma família daltonismo, né? Enfim, eu estudei um tempo já, muito isso. E é genético. E aí todos os meus tios têm um nível de daltonismo. E é engraçado que uma vez a gente comprou uma toalha e um chinelo vermelho, só que ele via rosa. E ele não usava, porque ele via cor de rosa. Vocês veem tons que não é o que é de fato. Quer ver um exemplo para vocês, mulher, Fran? Tem aquele carro da Mary Kay, né? Que é um carro rosa bebê. Eu não enxergo nem capega. Para mim é branco, porque esse rosa muito clarinho eu não consigo distinguir. Então eu só enxergo as cores neutras. Essas cores meio de tons diferentes eu não enxergo em hipótese alguma. O golpe Então, tá aí, hein? Vou dar uma camisa rosa para ti, você vai achar que é branca. tá, tu não sabe, minha mãe me deu uma camisa rosa bebê uma vez, eu fiquei usando com todas as gravatas. Eu falei, nossa, eu tô com a cara de um advogado trabalhista mesmo, né? Combinando cor tudo errado, com gravata de tudo quanto é cor, meu Deus do céu. E por quê? Eu achava que a camisa era branca e era rosa bebê. Aí eu até questionei minha mãe, eu falei, nossa, mãe, como é boa, confortável, onde você comprou aquela camisa branca? Aí ela ficou olhando pra mim assim, que camisa branca que eu não te dei camisa branca? Eu falei, aquela lá da Enro e tal. Ela olhou para mim e falou: só se você tiver o tamanho, porque eu nunca te dei uma camisa branca, é rosa bebê. Eu falei: meu Deus. E eu usando com tudo quanto era tipo de gravata. Então, é uma doença. Só não é incapacitante, mas que é uma doença é. Top. Show. Vamos que vamos. Então, galerinha, hoje o nome correto, e que eu acho que a alteração foi positiva, é auxílio por incapacidade temporária. A pessoa temporariamente está incapacitada para o trabalho. Isso é um dos tipos de benefício por incapacidade que nós temos. Posto que essa incapacidade é temporária, o que quer dizer? Daqui a um tempo ele vai retornar 100% com a sua capacidade para o trabalho. Então, para diferenciar aí o que é o auxílio por incapacidade temporária. Você tem, por outro lado, e daqui a pouco eu vou destrinchar quais são os tipos de cada um desses benefícios, mas vou destrinchar outro aspecto para você. Às vezes a pessoa está incapacitada para o trabalho, temporariamente, e acaba que essa doença ela agrava, piora, né, tem uma evolução aí ruim, e acaba que ela tem que ser transformada em outro tipo de benefício, que também está previsto ali no artigo 18 da Lei 8.213, que é exatamente a aposentadoria por invalidez. Na lei vai estar escrito isso. A reforma da Previdência também mudou esse nome, né? Lá na reforma da Previdência agora, o nome correto é aposentadoria por incapacidade permanente. O que facilita para todo mundo entender o que é o benefício, né? Você tem aposentadoria por invalidez, é uma palavra até meio que pejorativa, né? A pessoa está inválida. Parece que a pessoa está vegetando na cama com essa palavra, né? E na verdade não, às vezes ela só está incapacitada para aquela função que ela exercia. Como eu dei o exemplo da minha voz, se eu perdesse minha voz e ficasse mudo, eu estaria totalmente incapacitado para desenvolver o meu trabalho. Então eu teria que me readequar em outra função. Mas não quer dizer que eu estou inválido e imprestável. Por isso que a lei também, a reforma da Previdência, a emenda constitucional 103, ela modificou essa questão e colocou o nome de aposentadoria por incapacidade permanente. Ou seja, eu estou permanentemente incapacitado para o trabalho. Eu gosto de separar esses dois porque, às vezes, a pessoa sofre um acidente de carro, por exemplo, e ela tem que realmente fica ali paraplégica, etc. E ela, por exemplo, fica totalmente incapacitada para o trabalho. Ela vai fazer jus a esse benefício, né? Uma aposentadoria por invalidez ou aposentadoria por incapacidade permanente. Mas às vezes tem aquela situação da evolução da doença, ou seja, eu estava temporariamente incapacitado,
mas acabou que a doença piorou e eu fiquei totalmente incapacitado. Então, pensem sempre assim, o benefício por incapacidade nessas duas esferas, ela tem dois tipos de evolução da incapacidade. Uma é aquela incapacidade temporária, que a pessoa depois vai conseguir recuperar e retornar 100% ao trabalho, e você tem aquela incapacidade que é permanente, que a pessoa nunca mais vai conseguir desenvolver a sua atividade na sua plenitude, em 100% da sua força. Os colegas que jogam futebol, imagine lá que você está batendo uma bolinha, você é grosso pra caramba, né? Aí você dá uma pernada de pau lá, estoura o seu joelho, seus ligamentos vão tudo pro beleléu, e aí você estava trabalhando, você trabalhava num setor que você tinha que ficar em pé, se movimentando, é óbvio que você está incapacitado para o trabalho. Você vai para o INSS e o INSS te concede um auxílio-doença. Mas veja, a incapacidade é temporária. Depois de um tempo, você vai fazer a cirurgia no joelho, você vai evoluir, vai melhorar esse problema, e aí você consegue voltar 100% com a sua força de trabalho. Então, isso é um exemplo claro do aspecto do auxílio-doença temporário, ali do auxílio-doença comum. E aqui vai outra questão, que é importante também frisar. Nós temos dois tipos de benefício para cada um desses que eu apresentei. Você tem duas modalidades, melhor dizendo, para cada uma dessas espécies que eu acabei de apresentar. Você tem o auxílio doença e você tem a aposentadoria por invalidez. Vamos pensar nesse nome que é mais fácil, mais objetivo. De cada um desses, você tem dois tipos dentro desses ramo, né? Então, você tem o tipo comum, que se você analisar dentro do INSS, aqui é uma situação bem prática do que está para advogado saber, mas as espécies são divididas em duas dentro do INSS. Uma tem o código de benefício 31, o auxílio-doença B31, e você tem o auxílio-doença B91. São as duas espécies de auxílio-doença que você vai encontrar dentro da esfera previdenciária. Então, esse auxílio-doença, ou auxílio por incapacidade temporária, ele é dividido nesses dois nichos. Então, você tem um nicho comum, que é o B31, e você tem um nicho B91, que é o acidentário. Toda vez que você entender como comum, a própria palavra já te explica, né? O que é um benefício comum? É aquele que a origem é qualquer coisa. Tudo, qualquer coisa ali que aconteceu com o cara, que deixou ele incapacitado temporariamente, é uma situação comum do dia a dia que aconteceu com ele. Tá com uma doença, sofreu um acidente jogando bola, tudo isso vai ser benefício comum enquadrado no B31. Por outro lado, o B91, que é exatamente o acidentário, o auxílio-doença acidentário ou auxílio por incapacidade temporária acidentária, sempre que você ouvir a palavra acidentário, acidente, não pense em um acidente comum. Pense sempre num acidente do trabalho. Um acidente decorrente do trabalho. Isso é um detalhe importante. Porque você ouve a palavra acidentário, o que você pensa? Ah, qualquer acidente. E não é isso, tá? Muito cuidado. Os B91 aí que a gente colocou são só aquela situação decorrente de um acidente do trabalho. E esse é um ramo que a gente atua bastante aqui no escritório, que eu gosto muito, e acaba que o INSS mesmo entrega geralmente o benefício errado. Em vez de entregar o benefício acidentário, acaba por entregar o benefício comum. Só que o benefício acidentário ele é mais vantajoso para o trabalhador, para o segurado do INSS, porque ele paga um valor melhor, quando a gente for falar da aposentadoria por invalidez, e ele gera vários direitos na esfera trabalhista. Então, olha a interdisciplinariedade agora que a gente está trazendo, né? O direito do trabalho e o direito previdenciário, eles são muito próximos um do outro. Então, é verdade que algumas questões da OAB, na matéria de direito do trabalho, às vezes elas tinham questões relacionadas a previdenciário, por conta dessa interdisciplinariedade. E agora todos vocês sabem que na prova da OAB, a partir de agora, você vai ter direito previdenciário também. Então, quando vocês forem estudar para a OAB aí, saibam que o direito previdenciário estará presente e que, inclusive, na segunda fase da OAB, vocês poderão fazer na matéria previdenciário também. Antes você só tinha ali a opção trabalhista, agora no previdenciário também. Achei o máximo, Henrique. Muito bom, excelente. Muito bom. Muito Agora, justo. a partir do 39º exame, a FGV já vai começar a colocar previdenciários na primeira fase, direito financeiro. Era mais eleitoral.
e eleitoral, que não tinha, que são matérias bem específicas. E eu penso que é interessante, porque os alunos, eles têm muito básico, tipo, eu dou 10 aulas para eles, ou 12, para passar toda a ementa. E é um conteúdo básico. É rápido demais, é 2 aulas para passar os 10 benefícios, entende? É muito pouco, E aí a segunda fase, na verdade, vai ser processo civil, porque é só petição inicial, impugnação, contrarrazões, apelação. Segunda fase, quem faz civil faz qualquer uma. Só tem que gostar do direito material, não é diferente. O bom agora do direito previdenciário na segunda fase, se for parar para pensar, é processo civil, só que filtrado só dentro da esfera previdenciária. Exato, mais fácil. Você vai fazer Bem mais, porque você vai fazer direito civil na segunda fase, pode cair de partilha, herança, alimentos, posse, direito possessório, pode cair 1 milhão de coisas. Quando você faz, vou fazer só o previdenciário, é o processo civil dentro do previdenciário. Petição inicial. Interessante ponto de vista. Eu fiz civil, né, na OAB. Mas foi bem isso. Podia cair qualquer coisa. Eu lembro que a empenhorabilidade do bem de família, questão falando de ação pauliana, depois a peça falando de defeito, vício de vitória, ou seja, ou você sabe tudo, um pouco você se lascou. Muito mais difícil de estudar, fica muito mais abrangente. Agora só o prévio vai facilitar. Eu, na segunda fase, eu fiz trabalhista. Trabalhista era fácil também, só cai 3 peças. Eu nunca erro a peça no trabalhista, isso que é bom também. Daí fica mais específico também o direito material, o processual específico do trabalhista, né? Exatamente, sim. Top. Sim, vamos que vamos, top. Porque dizem, né? Aonde tem menos fila, a concorrência é menor. Com certeza. Inclusive, estatisticamente, a matéria que mais aprova na segunda fase da OAB é direito do trabalho. Então, assim, eu acho que filtra melhor, né? Estou fazendo a defesa do meu lado, mas eu acho que o previdenciário vai vir forte também. Uma possibilidade bem tranquila aí para sucesso pro cursinho. segunda fase. Vai ser de boa. Fiquei felizona quando o caiu, porque eu já dou o cursinho para a OAB, agora com o previdenciário, melhor ainda. GV. Ficou bom mesmo. Fechou. Então, galerinha, o que nós temos aí, voltando ao pensamento? Você tem 2 tipos de espécie, de subnicho da espécie auxílio-doença, B31 e B91. E você, na aposentadoria por invalidez ou aposentadoria por incapacidade permanente, você também tem 2 espécies, subnichos ali. Você tem o comum, que é o B32, dentro do INSS, é o Código de Benefício 32 dentro do sistema do INSS, e você tem o B92, que é o acidentário, o decorrente de um acidente do trabalho ali, é o B92. O que diferencia essas 2 situações? Como eu já disse, um é comum e o outro é decorrente de um acidente do trabalho. Aí tu pode me perguntar, mas e o acidente comum ali, um acidente de trânsito, por exemplo? Ele vai ser acidentário para fins ali do B92 ou do B91? Não. Para esse tipo de benefício, é apenas e tão somente as situações decorrentes de acidente do trabalho. Então, vamos pontuar aí, escrevam os artigos que têm relação com o acidente do trabalho. E pense sempre que aqui eu estou falando de direito previdenciário, tá? É o acidente do trabalho que é regido pela legislação previdenciária. Você tem artigo 19, o artigo 20 e o artigo 21. Artigo 19, 20 e 21 da Lei 8.213. Você vai ter ali exatamente as situações possíveis de acidente do trabalho que vão gerar esses benefícios por incapacidade decorrente do acidente de trabalho. Então, você tem dentro da lei previdenciária o que é acidente do trabalho e quais são os tipos de acidente do trabalho. Você vai ter aí 3 tipos, em regra, de acidente do trabalho, que são os acidentes típicos, né? Aquele que a pessoa vai estar trabalhando ali, sofre uma queda dentro do trabalho, ou seja, aquela situação objetiva, diretamente relacionada com o trabalho. Então, você tem um acidente típico. Você tem, no artigo 20, as doenças do trabalho, e é uma discussão que ficou aí durante a pandemia, né? O Covid pode ser um acidente do trabalho? O Covid pode ser uma doença do trabalho? Isso foi uma discussão que ficou muito forte, e o artigo 20, aí, parágrafo 1º, inciso D, fala sobre essa questão, né? Que a depender, se você conseguir demonstrar que o contato com o Covid foi por conta do trabalho, que o trabalho contribuiu para o contato com o Covid, ele é uma doença do trabalho, gerando esses benefícios acidentários aí que são
mais vantajosos, como a gente acabou de ver. Paga um valor melhor e você tem reflexos melhores também na esfera trabalhista, como, por exemplo, estabilidade no emprego. A estabilidade no emprego só é possível quando o cara retorna de um benefício por incapacidade, se esse benefício por incapacidade que foi concedido foi um benefício acidentário, decorrente de acidente de trabalho. Para quem quiser também dar uma olhadinha, é o artigo 118 da Lei 8.213. Artigo 118 da Lei 8.213, ele trata sobre a estabilidade no emprego. Ou seja, se eu estou recebendo um auxílio-doença comum, eu não tenho direito à estabilidade no emprego quando eu retornar desse afastamento. Já se eu conseguir demonstrar que foi um auxílio-doença decorrente do acidente do trabalho ou da doença do trabalho, você vai ter aí a possibilidade de uma estabilidade no emprego prevista aí no artigo 118 da Lei de Benefícios. Certo? E o terceiro tipo que nós temos de acidente do trabalho são ali os previstos no artigo 21, que tratam sobre os acidentes atípicos de trabalho. Ou seja, é aquela situação que parece que não é, mas é um acidente do trabalho. E aqui posso dar um exemplo. Uma situação em que o trabalhador está no trajeto de casa para o trabalho ou do trabalho para casa, o entendimento é que isso é um acidente do trabalho. Você tem um acidente de trajeto. Por outro lado, se ele está, por exemplo, saiu de casa e foi para a faculdade, igual vocês fazem, e sofre um acidente, ainda que ele trabalhe, ainda que ele tenha carteira assinada, isso não vai ser um acidente de trabalho, isso vai ser um acidente comum. Então, para ser acidente no trânsito de trabalho, a pessoa tem que provar que ela estava no trajeto entre casa e trabalho para casa. Certo? Deu uma travadinha aqui. Tá ouvindo? Libera o som aí. Tá. Agora voltou, Henrique. Obrigada. Caiu, sabe, a conexão, aí eu coloquei o cabo de rede e aí fica melhor. Deu uma travadinha, né? A gente parou no exemplo que você ia dar da exceção do artigo 21. Alô? Henrique, tá ouvindo? Beleza. Agora voltou, achei que era o fone. Beleza. Tá, qual que foi o exemplo que eu dei, pessoal, de um tipo de artigo 21 aí, de um acidente atípico do trabalho? É uma situação de acidente do trajeto, né? Acidente do trajeto, segundo a lei, é aquela situação que o cara sofre no percurso entre casa e trabalho para casa. Então, se ele sofre um acidente nesse percurso, isso vai ser entendido como um acidente do trabalho. Já, por exemplo, se você vai para a faculdade, sai de casa e vai para a faculdade e sofre um acidente de trânsito, isso não é, por óbvio, considerado como acidente do trabalho. Isso vai ser um acidente comum que só vai gerar direito a benefício comum. Então, fazendo um apanhado aqui, você tem dois tipos de benefício por incapacidade ali, que é o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez, são os dois tipos. Uma, ela protege o segurado de maneira temporária, porque ele vai recuperar sua força de trabalho, e a outra protege esse segurado de maneira pela sua incapacidade permanente. Você vai ter essa proteção permanentemente por conta que a sua lesão, a sua incapacidade, ela não tem chance de voltar a ficar zerada. Você não consegue ficar saudável 100% novamente. Então, você tem esses dois tipos aí de benefício por incapacidade. Um temporário e o outro permanente. Que cada um deles subdivide-se em dois modelos. Você tem um modelo comum, decorrente de qualquer situação do dia a dia, enquanto você tem o tipo acidentário, que decorre de um aspecto aí relacionado ao trabalho. Tem que ter relação direta com o trabalho aí, certo? O que é vantagem, professor? Por que é tão vantagem você receber o auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez acidentária, por exemplo? Qual é a vantagem? Vantagem de cálculo. A reforma da Previdência foi bem ruim nesse aspecto e ela piorou o cálculo, por exemplo. O cálculo hoje da aposentadoria por invalidez comum, a B32, o código 32 de benefício, ela fala que você vai receber só 60% do cálculo ali, em regra. Você só recebe 60% da média das suas contribuições. Então, você contribuiu aí vários anos, sofre um acidente.
e as suas contribuições, na média, ficaram em torno de R$3.000. Se você sofre um acidente comum e só tem direito a um benefício comum de aposentadoria por invalidez, por exemplo, você só vai receber desses R$3.000, 1.800. Ou seja, 60% em regra desses R$3.000 que você a vida inteira recolheu. Olha quanto é absurdo isso. Se vocês quiserem analisar bem o artigo, é o artigo 26 da emenda constitucional 103, que é a emenda da reforma previdenciária. Então, você tem, lá no artigo 26 da emenda constitucional 103, essa questão aí relacionada ao cálculo de benefício da aposentadoria por invalidez. Comum. Por que comum? Porque se você provar que, nesse caso, a situação do seu cliente era uma situação de acidente do trabalho, ou seja, ele faria jus a um benefício decorrente de acidente do trabalho, olha que maravilha, ele vai ter direito a 100% da sua média de contribuições. Então, se ele recolheu na vida dele e a média dessas contribuições deu R$3.000, se você prova que a incapacidade dele é decorrente do acidente do trabalho, ele vai receber 100% dessa média. Então, ele recebe R$3.000. Então, nesse aspecto, e é apenas um deles, olha o quanto é vantajoso o benefício por incapacidade decorrente do acidente do trabalho. Além da questão da estabilidade, que eu já falei para vocês, que só tem direito à estabilidade no emprego aquela pessoa que sofre um acidente de trabalho e recebe um benefício acidentário, né? E na aposentadoria por invalidez você ainda tem esse aspecto do cálculo. O cálculo é muito mais vantajoso quando a gente trata de uma aposentadoria por invalidez acidentária, decorrente de um acidente de trabalho. Tranquilo? De buenas? Suave na nave? Eu estou olhando o teto, então eu não consigo nem ver vocês mandando um hang loose para mim. Abaixa a câmera aí para nós. Peraí, só um pouquinho, Henrique. Eu acho que estou fazendo uma pergunta aqui. Você falou o quê? Façam uma pergunta. Deixa eu ver. O que é, Henrique? Mas é que a Previdência e Direito do Trabalho são matérias diferentes, né? A dúvida é o seguinte, se for com a reforma da Previdência, o acidente de trabalho não ficou fora. Eu sei que teve uma mudança mesmo do trajeto. É isso que ele falou. Né? Então, mas ficou fora ou não? Ficou fora o quê? A parte do benefício de caráter indenizatório ou a estabilidade, você está falando? Pode fazer a pergunta, Fran, me passa a pergunta. Ele falou o quê? Se ficou fora o caráter indenizatório em acidente em Tinder, sabe? Nesse limbo aí do trabalhista, como é que ficou depois das reformas? Se o trajeto, né, em Tinder, ele é considerado, caso aconteça um acidente, auxílio doença acidentário ou auxílio doença comum? Perfeito, vamos lá. Tem uma diferença muito grande mesmo nesse aspecto. Uma coisa é o direito previdenciário do acidente do trabalho, outra coisa é o direito trabalhista do acidente do trabalho. Né? Quando a gente fala do direito trabalhista, as indenizações, dano moral, dano material, dano estético, por exemplo, que um acidente do trabalho gera, você tem que pensar sempre na responsabilidade civil. Então, você tem também uma interdisciplinariedade com o direito civil. Para que você prove que o seu cliente teve direito a uma indenização, você tem que demonstrar para o juiz que a empresa tem dolo ou culpa naquele acidente. Então, se você pensa num acidente que o cara sofreu saindo de casa e indo trabalhar, é um acidente do trabalho, porque está na lei que é acidente do trabalho, mas, por outro lado, que ingerência, que responsabilidade a empresa tem por esse acidente? Nenhum. O cara estava saindo com o carro dele de casa para o trabalho, sofreu um acidente ali em qualquer momento do seu trajeto e ficou totalmente incapacitado ou morreu, vamos supor. Que culpa a empresa tem em relação a isso? Nenhuma. Então, ainda que seja acidente do trabalho, nem sempre esse acidente do trabalho vai gerar indenização. E esse é até algo que realmente as pessoas confundem bastante. Sempre que se ouve, foi acidente do trabalho, já pensa que automaticamente a empresa vai ter que pagar uma indenização. E não é assim. Para que a empresa tenha que pagar a indenização, tem que ficar provado que ela agiu com dolo ou culpa. Geralmente é culpa, claro, né? Porque nós temos o aspecto aí do dolo ser até crime penal. Então, dificilmente você vai ter um aspecto de culpa, de dolo, aliás.
Por outro lado, nos últimos tempos aí, nós tivemos uma decisão do STF, no qual o STF disse o seguinte: olha, no acidente de trabalho em que aquela pessoa sofra e essa pessoa trabalha em atividade de risco na empresa, ou seja, ele trabalhava como frentista de um posto de gasolina. O frentista do posto de gasolina, ele trabalha exposto ao perigo, ao risco, à insalubridade. Ele trabalha sempre exposto a algum tipo de agente de risco. Exposto a benzeno, que é insalubre, exposto a produtos inflamáveis, né, explosivos ali que podem gerar um acidente. Então, nesse tipo de situação, o que entendeu o STF? Que isso gera responsabilidade objetiva da empresa. Que eu estou entrando um pouquinho no trabalhista para a gente conseguir separar as coisas. Então, o STF decidiu o seguinte: olha, se a pessoa trabalha na atividade de risco, se ela sofre algum problema no trabalho ou até uma doença, isso vai ser uma responsabilidade objetiva da empresa. No Brasil, a regra é responsabilidade subjetiva, ou seja, eu tenho que subjetivamente mostrar para o juiz que a empresa teve culpa naquela situação. Exceção agora que nós temos pela jurisprudência, que foi a decisão do STF, é o recurso extraordinário 828040. Eu lembro bem esse caso porque eu uso bastante nos meus processos, né? RE 828040 diz: se o cara trabalhou exposto a risco, isso naturalmente gera culpa da empresa, de maneira objetiva, né? Mas olha que interessante, a pergunta é muito pertinente. Ah, professor, mas o acidente de trajeto, ele é acidente do trabalho? Sim, ele é acidente do trabalho. Está lá no artigo, para quem quiser pesquisar, é o artigo 21, inciso 4, a linha D de dado. Artigo 21, inciso 4, a linha D de dado. Está escrito lá, o acidente no percurso da residência para o local de trabalho, ou vice-versa, né? Qualquer que seja o meio de locomoção, vai ser acidente do trabalho. Então, o que é acidente do trabalho, acidente de trajeto, até o Congresso tentou mudar, na verdade, o Executivo tentou mudar, criou uma medida provisória 905 para tentar quebrar o acidente de trajeto como acidente do trabalho, mas simplesmente essa MP não foi convertida em lei. Então, o que nós temos hoje é a manutenção do acidente do trajeto como acidente do trabalho. Só que eu volto a dizer, uma coisa é o que é e o que não é acidente do trabalho. Outra coisa é se a empresa tem culpa ou dolo. E nem sempre é assim. Às vezes você tem a situação caracterizada de acidente de trabalho, o seu cliente vai ter direito a um benefício acidentário, ele vai receber um benefício acidentário decorrente desse acidente do trabalho, mas, por outro lado, quando a gente joga para a questão trabalhista, e aí é justiça do trabalho, você vai perceber que, na verdade, não há essa imposição de culpa. Então, às vezes, você tem um acidente de trabalho, mas você não tem uma indenização a receber da empresa. É comum isso? Não, não é tão comum, não. Né? Você, na maioria das vezes, a empresa tem algum tipo de culpa no acidente. Mas um que é bem famoso e é sempre situações que não geram culpa é o acidente de trajeto. Porque realmente a empresa não tem como proteger o trabalhador dele sofrer um acidente na via, né, pública, que a empresa não tem como controlar. Diferente seria se o transporte fosse fornecido pela empresa, por exemplo. Nós temos muita usina. A usina de cana-de-açúcar geralmente está num local afastado, sem acesso a transporte público. Aí a usina pega um ônibus da própria empresa ali e vai buscar os empregados. Se ocorre algum acidente, aí é diferente. Por quê? Porque a usina tinha responsabilidade sobre esse trajeto. Ela tinha responsabilidade sobre esse veículo. Aí muda a situação no caso concreto, entendeu? Então vai depender muito da situação concreta, mas tenho a certeza, nem sempre que é acidente do trabalho, pela lei previdenciária, gera indenização pela lei trabalhista, pela justiça do trabalho. Então é importante fazer essa diferenciação, certo? E nós temos aí, ficou alguma dúvida, Fran? Dá só um joia ou não? Se for ficou, a gente tiver mais dúvida, manda aí, que é nós, tamo junto. Ok, entenderam, tá, Henrique? Obrigada. Tá, é nós, fechou. O que é vantagem, além de tudo, nos benefícios acidentários, né? Se vocês analisarem ali o artigo 25 da Lei 8.213, artigo 25 da Lei 8.213, no inciso 1, o inciso 1 do artigo 25 da Lei 8.213, ele fala
que para o segurado ter direito ao auxílio-doença ou à aposentadoria por invalidez, é necessário uma carência de contribuições, né? Uma carência de 12 meses. Ou seja, a pessoa tem que ter contribuído 12 meses para poder ter direito ao benefício de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez. Então, esse é um ponto. Só que olha a exceção aqui, mais uma exceção que é sempre o que cai na prova, né? A prova é sempre a exceção. O que nós temos? A carência de 12 meses de contribuição, ela é para o benefício comum. Então, o benefício comum, o B31 e o B32, que a gente passou para vocês, ou seja, o auxílio-doença comum e a aposentadoria por invalidez comum, é necessário que aquele segurado tenha recolhido 12 meses na sua, né, vida contributiva. Você tem que ter uma carência para a concessão do benefício de 12 meses. Qual é a exceção, gente? Acidente do trabalho. Se você provar que aquela situação ali que se deu com o segurado, com o seu cliente, ela é oriunda de um acidente do trabalho e, portanto, que a pessoa teria que receber só o auxílio-doença acidentário ou aposentadoria acidentária, por invalidez acidentária, não precisa preencher essa carência. Então, suponha, cara, primeiro emprego do garoto, o garoto vai lá e consegue o seu primeiro emprego. Ele trabalha um mês na empresa, recolhe, portanto, um mês só de contribuição no INSS, nunca tinha recolhido na vida e acaba que ele sofre um acidente do trabalho. Trabalhando ali, ele se fere e fica totalmente incapacitado. Ele não vai precisar dos 12 meses de contribuição, porque foi acidente do trabalho. Então, essa exceção no aspecto da carência é um ponto extremamente vantajoso de você enquadrar aquele benefício como um benefício decorrente de acidente de trabalho. Porque você não vai precisar nem preencher o requisito da carência. Não tem carência para situações de acidente do trabalho. Então, esse é um outro ponto que realmente é bem sensível nos benefícios por incapacidade, que é o aspecto da carência. Você não precisa dessa carência para situações de um acidente do trabalho e até um acidente de qualquer natureza, tá? São as exceções aí que nós temos para carência. Como a Fran falou que já explicou para vocês os termos de carência, acredito que isso faça todo sentido para vocês, né? Agora, eu não preciso ter 12 recolhimentos para ter direito a esse benefício. Agora, se eu tivesse sofrido qualquer outra coisa, aí eu teria, né? Vamos supor, a pessoa descobre que está com câncer, mas ela não tem 12 contribuições na vida dela. Ela não, ali naquele último período de trabalho, ela não recolheu ainda 12 meses, ela só recolheu 10 meses. Ela vai ter direito ao afastamento, vai ter direito ao benefício por incapacidade? Olha que absurdo. Não, ela não tem direito ao benefício por incapacidade, porque ela não preencheu o requisito da carência. E esse é um dos requisitos obrigatórios. Por outro lado, se ela sofre um acidente, de qualquer natureza até, quando a gente trata de carência, você vai ter essa possibilidade da concessão do benefício, tá? Então, esses são uns exemplos básicos aí que mas dá para discutir essa questão do câncer? Dá para você falar que é uma doença grave e as doenças graves também geram direito ao benefício, ainda que sem carência. Dá para você discutir sim e buscar o enquadramento. Mas a regra geral é que situações comuns aí não geram de maneira alguma esse benefício comum. Você vai ter que buscar sempre o benefício acidentário. O interessante dos benefícios por incapacidade é esse aspecto que você tem de direito pela falta de capacidade para o trabalho. Acho muito legal que frise bastante isso. O benefício por incapacidade é um direito ali previdenciário pelas contribuições que esse cara tem vertidas à Previdência, que vão gerar numa situação de perigo ali, que a pessoa está totalmente desguarnecida, sem receber salário porque ela não tem condição de trabalhar, o INSS vem e protege esse trabalhador. Ele trabalhava sem carteira assinada na empresa. Ele não recolhia para o INSS. Ele vai ter algum direito lá na Previdência? Não, porque ele não tem preenchido ali o requisito que a gente falou de qualidade de segurado. Ele não é um segurado do INSS. Professor, daria para eu entrar com uma ação trabalhista, provar esse vínculo de emprego, que ele realmente trabalhava na empresa, e depois buscar o direito na Previdência? Pode, você pode fazer isso. Né? E aí percebam mais uma vez a interdisciplinariedade entre
direito do trabalho e direito previdenciário. Né? Você tem muito essa conexão entre as duas matérias, porque todo trabalhador, carteira assinada, ele obrigatoriamente é um segurado do INSS. Então, isso é muito importante de você saber, que você pode, sim, provar uma situação aí acidentária e de vínculo de emprego, claro, e com isso ter o direito ali a um benefício por incapacidade. Certo? Tranquilo até aqui? Tá de boa? Tá fácil de entender na moralzinha mesmo? Pode falar, tá, gente? Tranquilo, deixa eu perguntar. Tá tudo certo aí? Tá dando para entender mesmo? Sabe o que eu falando de incapacidade, o Felipe na cabeça, Henrique? Eu abri uma extensão de escritório numa outra cidade do interior, né, aqui. Aí eu fui atender, aí sabe aquele primeiro cliente, comecei do zero lá. Aí chegou, ai, doutor, tem um problema sério na perna. Falei, mas você paga INSS? Não, 5 anos. Então, a primeira coisa que o advogado falaria é que não tem qualidade de segurado, né? Nesse caso aí, que ela é empregada. Só que daí eu fui conversando com ela e veio aquele twin na minha cabeça. Você lembra, tem uma súmula do TNU que fala que se o segurado, na época que tinha qualidade de segurado, tinha uma incapacidade que veio a piorar depois, a ficar mais grave, mesmo sem tendo qualidade de segurado, ele tem direito a benefício de auxílio-doença e aposentadoria. Então, foi um momento que eu falei a diferença de você ter um estudo de ponta para ajudar o cliente, porque não é qualquer um que ia. Até no início da conversa, eu falei, no início da conversa, eu falei, putz, não vai dar certo, né? Vai ter que pagar 6 meses, pelo menos, para poder voltar a ter qualidade de segurado, mas ela tem direito, sim. Show de bola. Porque é isso mesmo, gente, que vocês vão ter que sempre se atentar. A data do início da incapacidade, né? A DII. Quando que começou essa incapacidade? É a DII, data do início da incapacidade. Você tem que buscar quando que se iniciou essa incapacidade, né? E isso vai fazer toda a diferença para ele. Vou dar um exemplo aqui, ó, claro, de um caso muito doido que eu tive lá em São Paulo. Quando eu me mudei para São Paulo, logo quando eu me mudei para São Paulo, eu não conhecia ninguém, estava ali naquela selva de pedra e eu ia lá num show que tem, geralmente quartas e domingos, lá no Allianz Parque, né? Ver os espetáculos que o Palmeiras dá contra os times adversários. Então eu estava lá assistindo o joguinho do Palmeiras, tomando uma cervejinha, minha cajibrinazinha, aí trocando ideia com os parceiros lá, eles falaram, conheci uns caras lá, vamos jogar bola, a gente joga futebol toda terça-feira. Você joga bola? Eu falei, rapaz, eu que jogo, rapaz. Às vezes eu sou até a bola. Lógico que eu jogo, vamos embora. E aí, trocando ideia com eles, um dia lá eu fiz amizade com eles no futebol, chega um deles, todo triste, dizendo assim, puxa vida, meu pai descobriu que está com câncer. Olha como é a situação. Num primeiro momento, eu falei, pô, câncer não tem como enquadrar como acidente do trabalho, né? Mas aí eu fiquei trocando ideia. Eu falei, mas Fabiano, o seu pai fumava porque o câncer dele era de pulmão. Pô, rapaz, meu pai nunca fumou na vida, cara. E ele tá com câncer de pulmão. Falei, pois bem, nunca fumou, não. Falei, na sua família tem histórico de gente com câncer? Muita gente da família pegou câncer? Aí o Fabiano, não. Primeira pessoa da minha família que tem câncer é o meu pai. Nesse momento que ele respondeu essas duas perguntas, eu já sabia que um dos fundos dessa doença, o fundo do direito ali, no caso, era o trabalho. Eu questionei, o seu pai, o Fabiano, trabalhou com o quê durante a vida dele? Aí ele falou, nos últimos anos aí ele trabalhou uns 15 anos dentro de uma vidraçaria, um local que trabalha com vidro. E o vidro, quando você não usa EPI, né, o vidro, quando você corta o vidro, ele joga no ambiente a sílica, que é um pó de vidro. Né? Você trabalha com vidro, sobe no ar, no ambiente, um pó de vidro. E o pai de Fabiano nunca usou EPI, ele nunca teve equipamento de proteção, ou seja, máscara que realmente protegia para ele não inalar esse pó de vidro. Só que nunca teve esse EPI. Ele, durante todo esse trabalho que ele fez nessa empresa, ele respirava esse ar com sílica, com esse pó de vidro aí, gerando, depois de um longo tempo, o câncer de pulmão. Olha que coisa doida. A gente atendeu ele e a gente conseguiu perceber que, nesse caso, além do benefício decorrente de acidente do trabalho, do B91, ele também tinha direito a uma ação contra a empresa, porque a empresa tinha culpa nessa doença. Então, essa é a típica situação concreta que, às vezes, você analisa e fala, olha, isso aqui não é acidente do trabalho. Mas, no fim das contas, né? Por isso que é importante, igual a Fran trouxe aí, se você pensa em advogar, saiba, dá para viver muito bem com a advocacia. Mas, acima de tudo, você tem que ter um feeling muito grande para ajudar pessoas.
Você tem que realmente desbravar o caso, destrinchar ele inteirinho para que você consiga entregar tudo que esse cliente tem de direito, né? E um exemplo grande que nós temos é esse aí, ó. Você tem um aspecto que, num primeiro momento, a Fran falou, vixe, não tem direito, mas a puxar o histórico de vida da pessoa, você encontra esse direito. Por isso, da importância dos benefícios por incapacidade e, especialmente, de conhecer bem o seu cliente, trocar ideia, conversar e descobrir a história, né, a vida do cara. Então, gente, para não me alongar muito e deixar vocês em paz, tenham certeza que o benefício por incapacidade é algo que, se você entrar no mundo do previdenciário, você vai encontrar durante a sua vida. Os benefícios por incapacidade, eles estão sempre presentes na advocacia previdenciária e na vida das pessoas, né? Muitas pessoas aí, diariamente, acabam por parar de ter capacidade para o trabalho. Ele tinha 100% da harmonia corporal dele, 100% ali da capacidade para o trabalho, acaba que por um motivo ou outro, ela perde essa capacidade para o trabalho. Então, o direito previdenciário vai proteger esse indivíduo. E são proteções extremamente sociais, para entregar o mínimo para ele, a dignidade para a pessoa, né? Essa dignidade de conseguir ter uma renda, te dar um salário para essa pessoa conseguir sobreviver. Então, o direito previdenciário é incrível por isso, porque ele protege o indivíduo naquele momento que ele está inativo para a sociedade, ele está sem capacidade para trabalhar e conseguir ter uma vida em sociedade digna. E os benefícios por incapacidade, se você souber como atuar neles, ele vai te entregar todo esse contexto aí de você trazer essa dignidade para o cliente de vocês. Por isso, da importância em atuar nos benefícios por incapacidade e conhecer bem as espécies, né? O benefício comum, o benefício acidentário e como você consegue fazer a prova de cada um deles. Para quem quiser aprofundar nisso, só para fechar, deem uma olhada no artigo 21A, 21-A da Lei 8.213, 21-A da Lei 8.213, e artigo 337, artigo 337 do Decreto 3048 de 99. Artigo 337 do Decreto 3048 de 99 e artigo 21-A da Lei 8.213. São dois artigos que mostram para vocês como é feito o enquadramento do acidente do trabalho na esfera previdenciária. Muita gente acha que é através da CAT, né? Muita gente já ouviu falar a expressão CAT, Comunicação do Acidente do Trabalho. E, na verdade, não. Dentro da esfera previdenciária, o perito ali, médico, ele não vai analisar estritamente a CAT, ele vai analisar o NTEP, que é esse nexo técnico epidemiológico, é algo mais profundo, claro, mas saibam que para esse enquadramento como acidente do trabalho, em regra, os peritos vão usar ali realmente o NTEP, que estão nesses dois artigos aí que eu acabei de apontar para vocês. Então, é a forma de enquadramento para acidente do trabalho e para essa diferenciação, se o benefício vai ser comum ou se esse benefício por incapacidade vai ser um benefício acidentário. É nóis. Espero ter contribuído de alguma forma, Fran. Sempre um prazer dar aula aí na graduação de vocês. Um abraço, obrigado pelo convite mais uma vez. Eu que agradeço, Henrique. Como sempre, né? Deixou tudo bem claro aí para nós, os apontamentos foram bem pertinentes. Meu quadro está cheio aqui, de acordo com você ia falando e anotando os artigos, escrevendo, para eles entenderem um pouco mais. Então, acredito que foi assim, foi muito boa a aula. Show. Tem mais Obrigado. alguma dúvida, turma? Não, tá tranquilo? Então tá tranquilo aqui, Henrique. Fechou, Fran. Obrigado mais uma vez, hein? Tamo junto. Conte comigo. Pessoal, Obrigada.